Vamos começar mais uma aula, né? O tema de hoje vai ser relação estrutura-atividade e reconhecimento molecular. Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar que existe uma relação estrutura-atividade de moléculas, né, do ponto de vista farmacológico, onde a gente tem uma estrutura, né, de uma série análoga, e a depender desses substituintes em determinadas posições da estrutura, essa atividade, né, farmacológica, ela pode aumentar ou ela pode reduzir, ela também pode fazer com que a molécula de um agonista passe a ser um antagonista. Então, antes da gente entrar, né, falar mais basicamente dos efeitos gerais de cada substituinte, nós precisamos falar um pouco sobre o reconhecimento molecular. Então, uma micromolécula, né, um fármaco, por exemplo, quando ele vai interagir com o seu alvo molecular, ele precisa ser reconhecido, né? Precisa ser reconhecido dentre diversos alvos que existem dentro do nosso organismo. E esse reconhecimento, ele se faz do ponto de vista estrutural. Então, essa estrutura, essa molécula, nesse fármaco, ele precisa ter uma estrutura química, um arranjo espacial com seus grupos, né, seus substituintes no espaço em posições estratégicas, posições adequadas para que ele interaja com seu alvo molecular, seja receptor, seja uma enzima, seja uma membrana, para que desenvolva o seu efeito farmacológico, seja um efeito agonista, seja um efeito antagonista. E esse reconhecimento, como é que ele acontece, né? Então, basicamente, são interações intermoleculares. Essas interações intermoleculares são bastante conhecidas, né? Principalmente da química básica, que vocês devem ter visto lá no primeiro semestre, né? As ligações de hidrogênio, as interações de Van der Waals, forças de London, interações hidrofóbicas. Então, são basicamente esse tipo de interação que vai fazer com que a minha macromolécula reconheça o fármaco, que esse fármaco se ligue, que ele tenha alguma afinidade, algum tipo de interação e desencadeie o mecanismo de ação. Então a gente vai, antes, né, de entrar nos grupos propriamente ditos, a gente vai falar um pouco desse reconhecimento. Tá? Então aqui, né, a gente tem basicamente, né, a relação estrutura-atividade. Existem grupos funcionais, como eu já tinha citado anteriormente, que devem estar dispostos espacialmente em posições específicas, em distâncias de ligação específica, para que ele consiga interagir com o alvo molecular. Então, se a gente pegar, né, por exemplo, a molécula de estradiol, que é um hormônio feminino, né, uma molécula endógena, né, a gente tem aqui essa estrutura, e aí a gente percebe aqui que uma coisa que é bastante importante para o desenvolvimento dessa afinidade pelo receptor é justamente o que? Essas hidroxilas nessa posição, com essa distância. E aí, se a gente pega, por exemplo, a genisteína, que é uma isoflavona de soja, né, presente aí em alguns fitoterápicos, né, que tem aí uma ação que vai mimetizar o estradiol, né, é uma molécula que, apesar do esqueleto interno ser diferente da molécula do estradiol, né, você tem essas duas hidroxilas numa distância muito parecida. Então, a genisteína ela consegue mimetizar o estradiol, digamos assim, desencadear o efeito estrogênico. Por quê? Por causa do reconhecimento molecular. E esse reconhecimento molecular, ele está muito ligado à disposição espacial de alguns grupos funcionais. Nesse caso, obviamente, a gente tem o quê? A gente tem hidroxilas. E hidroxilas, elas classicamente realizam ligação de hidrogênio. Então, provavelmente lá no receptor do estradiol tem alguma coisa, né, algum resíduo de aminoácido que vai, no caso, ser um aceptor de hidrogênio, né? Então aqui você tem a hidroxila, que é um doador, ele vai ter uma característica doadora de hidrogênio, e você vai ter o seu complementar, que vai ser um aceptor. Então, por isso que a genisteína, às vezes a molécula não precisa ser tão parecida com a molécula endógena, mas às vezes essa disposição espacial ela vai ser decisiva para o efeito. Bem, e aí obviamente, né, a gente tem um estudo de relação estruturatividade, né, que tem como objetivo verificar como esses grupos funcionais irão interferir na atividade farmacológica ou biológica do que a gente esteja testado. E aí, obviamente, com essas diferenças entre as estruturas de um análogo, você vai ter diferentes potências, né? Então, a gente observa que alguns fármacos vão ser mais potentes
em relação ao outro dentro de uma mesma classe, de uma mesma série. Efeitos colaterais também estão ligados muitas vezes à relação estrutura-atividade, né? Por quê? Porque às vezes o efeito colateral ele é muito ligado à inespecificidade. Então, às vezes você tem um fármaco que ele interage com o seu alvo molecular, mas ele não é específico. Ele também interage com outros alvos e a interação com esses outros alvos é que muitas vezes traz esse efeito colateral. Então, por isso se faz também estudo de relação estrutura-atividade para saber, bem, existe alguma maneira de modificar essa molécula para que ela seja específica, né, para que ela não fique interagindo aí com um monte de alvo que a gente não quer, que é indesejável. Ou então, muitas vezes, a gente pode ter até uma outra atividade, a depender, né, da estrutura. É o que a gente vê com moléculas endógenas, como a acetilcolina, né, que vai interagir com receptores muscarínicos, nicotínicos, que estão envolvidos com processos completamente diferentes. Né? São receptores completamente diferentes, mas a gente tem uma molécula endógena, uma molécula flexível, uma molécula inespecífica, como a acetilcolina, que vai interagir nos dois sistemas. Né? E a gente também tem exemplo da histamina, né, que vai ter receptores H1 e H2 com efeitos completamente distintos. Então, tudo isso, né, a gente consegue chegar nessa seletividade fazendo estudo em relação à estruturatividade. Obviamente, né, o estudo clássico é você pegar um análogo e fazer substituições em algumas posições, né, por diversos grupos e testar a atividade, né, como uma tentativa e erro. Então, você tem lá uma metila, você vai lá, coloca um grupo etil e vê o que acontece. Bota um hidroxila naquela posição e vê o que acontece. Bota um anel aromático e vê o que acontece. Bota uma metoxila naquela posição e vai testando a atividade, né? E é dessa maneira aí, em diversas posições, até você conseguir estabelecer aí uma relação estrutura-atividade, né? Então, essa é a maneira clássica que é feito esse tipo de estudo. Obviamente, é importante, né, a gente reconhecer qual é a unidade farmacofórica, ou seja, qual é a parte da molécula que interage com o meu alvo, que ela é imprescindível para exercer o efeito biológico, tá? Existe alguma unidade toxofórica, alguma parte da molécula que seja responsável pelo efeito colateral, que interaja com receptores ou alvos que não são do nosso interesse? E baseado nisso, a gente realiza o que é a otimização, né? Então, a gente faz uma otimização dessas moléculas, conhecendo a relação estrutura-atividade. Bem, então, a relação estrutura-atividade é determinada fazendo alterações na estrutura de um protótipo e, em seguida, o teste biológico. Então, isso é a maneira clássica, né, de se fazer, só que isso, claro, isso tem um custo, tanto do ponto de vista de síntese, quanto do modelo de ensaio biológico. Então, normalmente, quando se faz o SAR clássico, a gente procura modelos biológicos mais simples, testes rápidos, in vitro, preferencialmente, porque o custo é bastante alto, né? Se você for fazer um SAR, fazer um ensaio animal, já complica um pouco, o teste já fica um pouco mais complexo, o custo, né, e o sacrifício de animais. Então, você pode fazer alterações na conformação, restringir, né, fazer com que a molécula, botar uma dupla ligação para que a molécula não tenha giro livre. Você pode mudar a natureza ou grau de substituição, a estereoquímica também pode ser avaliada, tá? Então, você, obviamente, né, não vai fazer isso aleatoriamente, você vai ter um planejamento, dependendo da resposta daquela sua substituição, qual será o próximo substituinte que você vai realizar o teste. Então, obviamente, se eu substituir um grupo hidroxila para um grupo metila, eu vou ter diferenças significativas. Uma do ponto de vista, né, do log de P, da lipo e hidrossolubilidade, né? A hidroxila, ela tem um caráter mais hidrofílico e a metila mais lipofílico. Então, por aí eu já mudo, né? Ou já, de repente, meu objetivo é fazer com que a molécula seja mais lipossolúvel, né? Já que ela, vamos supor que ela seja uma molécula muito hidrossolúvel e isso seja um problema para mim no processo de absorção, eu posso tanto aumentar quanto eu posso perder a atividade, tá? Por quê? Veja bem, se a gente pensar que onde eu fiz a substituição da hidroxila por uma metila era um ponto onde o fármaco interagia com o alvo molecular, a gente tem que lembrar que hidroxila vai basicamente vai realizar uma ligação de hidrogênio, né? Então ele vai ser um grupo doador. Se eu botar a metila não tem esse mesmo comportamento. Então, a metila não vai conseguir estabelecer uma ligação de hidrogênio no lugar da hidroxila. Então, eu posso perder esse ponto de interação com o meu alvo. E se eu perco esse ponto de interação,
eu posso ter, sim, uma perda da atividade. Não necessariamente, porque a molécula ela não se liga no alvo molecular em apenas um ponto, às vezes ela liga em vários pontos. Então, esse pode ou não ter uma contribuição significativa. Então, por isso que a gente também tem que ver a dimensão, né, do tamanho do grupo que eu estou colocando, do análogo, se ele vai interferir no encaixe, né? Então, esses procedimentos de determinação de estratividade são extremamente importantes, só que são bastante caros, né? Então, porque você vai estar lá sintetizando um monte de estrutura e tendo gasto com ensaio biológico, né? E depois a gente vai ver outras abordagens computacionais que cada vez mais vem ganhando força, vem ganhando utilidade, né? Tentando substituir ou minimizar, né, esse custo que a gente tem com a síntese e o teste biológico para se determinar a relação extratividade. Então a gente tem diversos tipos, como eu falei com vocês, existem forças relevantes, né, para a ligação com o receptor ou com um alvo molecular. E são interações intermoleculares, que a gente já conhece da química básica. Então, existem diversas interações, a gente vai falar das mais importantes. Então, as interações iônicas, a gente vai citar a ligação de hidrogênio, que acho que, sem dúvida, é a mais importante, interações cátion-pi, interações íon-dipolo, dipolo-dipolo, então, tudo aquilo que a gente já conhece da química básica, né? Então, o reconhecimento molecular dos sistemas biológicos vai se basear nessas interações intermoleculares, né, do fármaco com o seu biorreceptor, o seu alvo, normalmente o que? Uma proteína. Então aqui a gente vai ter algumas figuras, né? Aqui a gente tem o fluorbiprofeno, né? Um anti-inflamatório com o reconhecimento molecular do sítio via interação iônica, tá? Então aqui a gente tem aqui, tá vendo? O alvo aqui na prostaglandina, então o resíduo da arginina na posição 120, tá? Então você tem esse resíduo aqui de aminoácido de arginina e aqui você tem essa carga, tá? E aqui o fármaco, ele estabelece o quê? Aqui ele vai estabelecer uma ligação de hidrogênio aqui, né? Então a gente vê aqui pelo menos 2 pontos aqui de interação, uma ligação de hidrogênio, né? No caso aqui a droga funcionando como né? Aqui a gente tem uma ligação de hidrogênio e aqui uma interação iônica, né? Você tem uma carga parcial aqui nesse oxigênio negativo e uma carga positiva aqui no aminoácido. Então você tem o quê? Você tem uma atração eletrostática, né? Então você tem uma interação iônica. Então a gente vai falar bastante, né, desses tipos de interações. Então aqui outro exemplo, né, de interação iônica no reconhecimento molecular. Então aqui ele dá um esquema mais genérico, né, onde você vai ter um ligante, né, você vai ter aqui o ligante e o fármaco, né? Então o fármaco, como a gente falou também, que é importante, a gente tem a ionização. Então, a depender do pH do meio, lá onde ele está no complexo, interagindo com o alvo molecular, obviamente você vai ter um valor de pH, e a depender desse valor de pH, o meu fármaco ele pode estar na forma ionizada. Isso também pode acontecer. Então, você tem um receptor, né, com o reconhecimento dele, né, um receptor aqui ionizado, o receptor também, ele pode estar ionizado, muito provavelmente, em algumas porções. E aí você tem, né, o complexo do ligante, né, do fármaco com o receptor, via o que? Então aqui o receptor carregado, o ligante que é o fármaco, né? Então vamos supor que no receptor eu tenha uma carga negativa, né, parcial, e aqui no ligante eu tenho uma porção com carga positiva e eu vou ter uma atração eletrostática, né? Então aqui é um tipo de interação iônica onde a gente vai observar, né, é uma interação importante. Aqui alguns exemplos, né, aquele mesmo fármaco, né, o fluorbiprofeno, né, que na biofase, né, quando ele entra, ele vai estar em meio biológico e aí provavelmente ele pode estar protonado ou desprotonado, ele pode estar na forma ionizada, não ionizada, enfim. E aqui a gente tem a COX, né, tem a COX-1, o resíduo de arginina na posição 120, tá? Esse resíduo ionizado com carga positiva, o fármaco com a carga negativa. E aqui você tem o que? Você tem um ponto de interação, um dos pontos de interação. Obviamente o fármaco, quando faz um reconhecimento, ele tem mais de um ponto de interação. E aqui a gente tem uma visão tridimensional, né? Então ele está interagindo, né? Ele interage, aqui a gente viu, com essa arginina em 120, tá? Em 2 pontos, ele faz uma ligação de hidrogênio, uma interação iônica, mas ele também vai interagir, né, com a tirosina na posição 355, né? Aqui com outra tirosina na posição 385 e com uma serina em 530. E aí a gente vai falar também desses outros tipos de interações. Bem,
A mais importante, sem dúvida, é a ligação de hidrogênio, como eu já tinha comentado com vocês, né, que são interações atrativas entre um átomo de hidrogênio e uma molécula, né, onde você tem o hidrogênio ligado a um átomo mais eletronegativo, onde ele vai ter uma deficiência de elétrons. Tá? Então aqui você tem grupos doadores e grupos aceptores. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, né, esse par de elétrons, né, livres, é um grupo doador. Né? Então você tem aqui uma carga parcial, né, uma carga parcial negativa, uma carga parcial positiva. Tá? E aqui os grupos doadores de elétrons. Então aqui você tem os aceptores, né? Então você tem aqui os doadores. Então esse hidrogênio ele vai ficar com a carga parcial positiva, por quê? Porque ele está ligado a um átomo eletronegativo, tá? A mesma coisa, né? É aquele macete que a gente conhece. Quem faz ligação de hidrogênio? FON, basicamente, é quando você tem hidrogênio ligado a flúor, ou ligado a nitrogênio, ou ligado a oxigênio. Então, quando o hidrogênio está ligado ao nitrogênio, o nitrogênio, por ser também mais eletronegativo que o hidrogênio, vai deixar o hidrogênio pobre na nuvem eletrônica. E o flúor próximo também, vai acontecer esse efeito, tá? Então aqui você tem o que? Você tem grupos, né, doadores de hidrogênio, e aqui nesse outro lado da figura nós temos os aceptores, né? Esses pares de elétrons aqui, ó, desemparelhados, eles são capazes de receber esse hidrogênio, né? E aí você estabelece a ligação de hidrogênio, ou seja, você tem uma carga parcial negativa aqui, uma carga parcial positiva, e aí você tem esses diversos grupos aqui com pares de elétrons livres que são capazes de realizar a ligação de hidrogênio. A gente vai ver que a ligação de hidrogênio ela é uma das mais importantes, né, mais importantes tipos de interações intermoleculares. E aí a gente vê basicamente a nossa fita de DNA, ela é conectada, né, as bases das fitas são conectadas via ligação de hidrogênio. Então aqui a gente vê, né, a timina e a adenina, tá? Aqui o oxigênio como aceptor de elétrons, esse oxigênio da timina, e esse hidrogênio da adenina como doador. Então a gente sempre vai ver aceptor e doador em toda a estrutura aqui da nossa fita de DNA, da fita dupla de DNA. Bem, e aí, obviamente, né, a gente tem aí distâncias interatômicas, né, então você precisa ter uma distância ali, obviamente, para que essa interação se estabeleça. Não pode estar muito aqui, a muitos angstroms de distância, porque senão a interação vai ficando fraca. Então, normalmente a distância de um átomo de hidrogênio doador, né, e um átomo aceptor fica em torno de 1,7 a 2,4 angstroms, tá? E normalmente eles ficam num ângulo ali que vai variar entre 130 e 170 graus. Então, isso a gente, né, quando você faz, por exemplo, experimento de difração de raio-x, né, na difração de raio-x você quer ver a estrutura tridimensional da sua macromolécula, do seu alvo molecular, ligada à molécula ativa, né, ao fármaco, por exemplo. Então, na difração de raio-x, basicamente você não consegue enxergar os hidrogênios, mas você consegue estabelecer de acordo com essas distâncias, são inferidas. Normalmente, quando você tem uma interação ali menor que 3,5 angstrom, é muito provavelmente que seja uma ligação de hidrogênio, tá? Com ângulos, né, maiores do que 90 graus. Então, a gente tem um exemplo aqui, uma ilustração mostrando, né, uma estrutura aqui que foi obtida de um alvo e um receptor. Então aqui a gente tem aqui a tirosina numa posição 134 e uma valene 135. E aqui é o fármaco, né? E aqui a glutamina 97. Por isso que a gente tem que pensar tudo isso numa estrutura 3D. Então aqui a molécula, né, como é que ela vai estar realizando. Então essas distâncias aqui, ó, 2,9 angstrom, 3 angstrom e 2,4 angstrom. São 3 ligações de hidrogênio que ele está representando, que esse fármaco, que essa molécula, interage aqui com o alvo, né, com o receptor, com essa enzima aqui que a gente está nessa proteína sinase. Então a gente vê, né, que as distâncias, né, são relativamente pequenas, né, uma interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio, ela é relativamente forte das interações intermoleculares. Aqui a gente tem, e às vezes você tem grupos que vai realizar mais de uma ligação de hidrogênio, né? Então um tipo de hidrogênio ele pode ser encontrado em interações bifurcadas, né? Quando você tem o átomo de hidrogênio com a carga ligeiramente positiva entre 2 átomos aceptores, né? Então isso é bastante frequente. Se a gente pegar aqui, ó, um exemplo do saquinavir,
né, ali na protease, na protease do HIV, e aí a gente vai observar aqui algumas ligações de hidrogênio. Olha, aqui tá vendo? Esse aqui é aspartato em 30, aspartato em 29. E aí você tem, tá vendo essas carbonilas aqui, esses pares de elétrons de carbonilas aqui do Sakinavi, né? A distância aqui de 3 angston, aqui outra distância aqui de 3 angston, aqui outra ligação de hidrogênio também, já com resíduo de glicina em 48 e glicina em 49, com também, né, 3 angston de distância, esse aqui um pouquinho mais longe, 3,5 angston de distância. Esse hidrogênio aqui, ó, tá vendo uma interação bifurcada, né, com essa asparginina em 25, com a asparginina, né, em 25, em 2 pontos específicos aqui da molécula, né, com uma distância de 2,5 angston. Aí a gente, né, vai vendo aqui diversos tipos de interações, né, que podem acontecer, principalmente ligação de hidrogênio. A gente vai ver que ligação de hidrogênio é uma das que mais ocorrem. Outras interações que também podem acontecer, né, é a interação cátion-pi. O que é essa interação cátion-pi? São interações mais fracas, obviamente, mas elas também podem contribuir para essa interação. Então, é uma interação não covalente, quando você tem uma face de um sistema pi, de um anel aromático, rico em elétrons, então é como se ele tivesse um polo negativo, digamos assim. Não uma carga formal, mas uma alta densidade eletrônica. E aí ele vai ser atraído por um cátion adjacente. Como a gente sabe, né, que você tem uma atração eletrostática entre um polo positivo e um polo negativo, o anel aromático, por ele ser rico em densidade eletrônica, por esse sistema pi, ele pode muitas vezes atrair uma carga positiva de um fármaco, por exemplo. Então aqui a gente tem, por exemplo, né, esquematizando um anel aromático rico em elétrons, atraindo uma carga, um sódio, né, que é pobre em elétrons. Então aqui você pode estabelecer ali uma interação cátion, né, o sódio pi com o sistema pi, o sistema do anel aromático rico em elétrons. Então aqui a gente, né, mostra um exemplo, né, do triptofano. Aqui a gente tem o resíduo de triptofano, né, e ele tem um anel aromático. Então esse anel aromático aqui no receptor da acetilcolina, no receptor nicotínico, ele está mostrando, né, destacando a interação com o triptofano na posição 149. Então aqui nós temos a molécula de acetilcolina, tá, interagindo com esse resíduo de triptofano na posição 149, com uma interação tipo cátion-pi. Ou seja, o anel benzeno aqui, o anel aromático do triptofano rico em elétrons, ele vai atrair a carga positiva desse nitrogênio carregado aqui da acetilcolina. Então ele tem uma carga mais 1, esse nitrogênio, né? Ele está carregado em vivo, né? Então aqui você vai ter um anel aromático rico em elétrons, né? Então ele, digamos assim, ele tem aí uma carga parcial negativa, digamos assim, né? Não formal, e um cátion que vai ser esse nitrogênio positivamente carregado. Então aqui é um dos pontos de interação da molécula de acetilcolina com o receptor nicotínico. Então esse ponto de interação, ele ocorre através da interação cátion-pi. E a gente também tem interações ânion-pi. Né? Nessas interações ânion-pi, então, são interações entre sistemas aromáticos que, nesse caso, eles já são deficientes em elétrons. A gente viu no anterior que eram anéis aromáticos ricos em elétrons, e agora a gente tem anéis aromáticos deficientes. Mas como um anel aromático pode ser deficiente em elétron? Bem, eu posso substituir nesse anel aromático um grupo, um substituinte sacador de elétrons. Então, se eu colocar um cloro, um flúor, o que vai acontecer? Né? Se eu substituir esse anel aromático por um átomo eletronegativo, ele vai puxar a nuvem eletrônica mesmo, ele vai deixar lá pobrezinho os coitados dos hidrogênios aqui do anel aromático, os carbonos. Então, a nuvem eletrônica vai se concentrar no átomo eletronegativo. Tá? No momento que ele deixa o anel aromático eletronegativo, ele vai criar um polo, né? Vai criar um polo, e aí positivo, digamos assim, e isso vai atrair um ligante que tem uma carga parcial negativa, tá? Então, dessa maneira que você pode ter essa interação. Então, aqui está mostrando várias posições possíveis aí no espaço, né? Então, aqui, vamos supor, eu tenho um flúor ou um cloro, vou deixar esse hidrogênio pobre em elétrons. Então, se eu tiver do outro lado aqui alguma carga parcial negativa, eu vou ter uma interação
ou essa carga ela pode estar aqui, pode estar entre dois hidrogênios, tá? Ou o anel pode estar carregado também, né? Então você tem aqui uma interação, né? Ou você pode ter aqui acima do plano, né? Com hidrogênio, com um dos hidrogênios, ou acima do plano interagindo com mais de um hidrogênio, ou perpendicularmente, ou no centro do anel. Então você tem várias posições possíveis para ocorrer esse tipo de interação. Outra interação também que pode ocorrer é a de empilhamento π. Né? Esse empilhamento π é uma interação dipolo-dipolo induzida, tá? Só que aqui a gente vai chamar quadrupolo, porque você tem 4 sítios ali de interações entre anéis aromáticos, e aí você vai ter o quê? Se tiver presença de heteroátomos, por exemplo, no anel aromático, eu vou polarizar essa nuvem eletrônica. E aí, se eu tiver qualquer tipo de polarização nessa estrutura, você vai deixar algum ponto, né, deficiente em relação à carga. E aí, se você tiver qualquer diferença ali de distribuição de carga, você já cria um polo. Se você cria um polo, você já cria um ponto de interação. E isso pode acontecer entre sistemas πs, tá? Entre, por exemplo, 2 anéis aromáticos, né? Já que você tem essa carga aqui, né, em algum momento esse anel pode ficar com a carga parcial positiva, tá? Então eu posso ter um empilhamento nesse formato aqui, tá? Mais simétrico. Então você tem aqui esse tipo de empilhamento. Eu posso ter uma disposição num formato T, tá? Esse empilhamento onde você vai ter um anel deitado e outro, né, com essa posição aqui que a gente está vendo aqui na figura. Eu posso ter um empilhamento deslocado em paralelo, como a gente observa nessa outra figura, e eu posso ter uma polaridade invertida, tá? Então aqui a gente tem um anel aromático altamente eletronegativo, né, que vai concentrar, e aí ele vai atrair esse outro anel aromático que não está tão eletronegativo, que está um pouco mais eletropositivo. E aí isso vai estabelecer interação. Então esse é um tipo de empilhamento π. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, mostrando na prática esse empilhamento π, mostrando, né, algumas enzimas, onde a gente tem aqui, tá vendo? Aqui essa estrutura do alvo, né, a filanina 229, filanina na posição 201, alanina 162, cisteína 163, fenilalanina 392. E aí perceba que a gente tem aqui anéis aromáticos. Então esses anéis aromáticos estão estabelecendo com esse outro anel aqui do fármaco esse empilhamento π. Então ele estabelece aqui, estabelece, né, nesse aqui é aquele empilhamento, né, que a gente viu, esse primeiro tipo, esse empilhamento normal, tá? Esse segundo aqui em formato de T, né, um deitado e outro perpendicular. Então a gente vê aqui, né, diversos tipos de, né, aqui também ele tá um empilhamento ali certinho, tá alinhado, aqui em formato de T. A gente também tem aqui um outro exemplo mostrando desses empilhamentos, formato em T, empilhado. Então aqui são tipos de interações. São fracas, né, a gente vê a distância aqui, tá vendo todas elas acima de 3 angstrom. Então não é uma interação tão forte como a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio a gente viu que normalmente ela está aqui abaixo de 3 angstrom. E quanto menor essa distância, mais forte é essa interação intermolecular. Aí a gente tem aqui alguns exemplos, né, do empilhamento π da tacrina, né, então com alvo molecular aqui em triptofano 8,4, a filanina 330, e a gente tem aqui esse empilhamento, né, esse alinhamento desses anéis. E a gente tem um outro exemplo da interação cátion-π, com essa outra representação, tá, da acetilcolina. Então aqui a gente tem, né, a molécula de acetilcolina positivamente carregada e o anel aromático do resíduo triptofano 149, formando uma interação cátion-π, que a gente já tinha visto em figuras anteriores. Bem, a gente também tem outros tipos de interações que também são importantes, são mais fracas, mas elas somando vai contribuir, né, para a interação do fármaco com o receptor, como as forças de London, né, ou as forças de dispersão. Então, são tipos de interações de Van der Waals que vai caracterizar pela aproximação de moléculas apolares, apresentando dipolos induzidos. Então, a gente tem um exemplo de dipolo induzido, onde você tem uma flutuação desses elétrons ali, muito rápida, né, de 10 a 26 segundos de densidade eletrônica. Então, essa carga parcial, né, esse deslocamento dos elétrons, vai fazer com que eu tenha um dipolo induzido. Eu não tenho uma carga formal, mas eu tenho ali um dipolo induzido. E esse dipolo induzido que acontece entre ligações carbono-hidrogênio e carbono-carbono,
vai me dar uma carga parcial, né, uma carga muito fraca, digamos assim, mas ela também, de qualquer forma, vai contribuir para a interação. Então, a gente tem o exemplo do losartan, né, o losartan, ele tem um reconhecimento com o seu receptor via interações de Van der Waals, né, com aminoácidos mais hidrofóbicos. Então, aqui a gente tem aqui duas felinalaninas, né, uma alanina, uma serina, né, aqui essa valine 108, e basicamente, né, essa bolsa hidrofílica aqui onde o losartan se encaixa, justamente acontece por dispersão de London, né? Então é um tipo de interação. E a gente tem as interações hidrofóbicas, que também são importantes, né? Elas são definidas como quando você tem hidrocarbonetos, né, lipofílicos, eles vão tender a realizar uma agregação quando está em meio aquoso, por questão de repulsão, é como se ele estivesse formando micelas. E isso, né, acaba gerando interação entre esses grupos. Então aqui a gente tem um exemplo do PAF, né, o PAF ali sendo reconhecido por uma bolsa lipofílica do seu receptor, tá? Então ele vai encaixar aqui nessa bolsa hidrofílica e vai estabelecer a interação. Então perceba que a gente tem aqui, ó, essa cadeia, né, carbônica, e aí você tem, né, a formação aqui como se fosse uma espécie de micelas, e aí você tem o encaixe do PAF com o biorreceptor. Bem, e a ligação mais forte, né, que a gente não pode nem falar que é uma interação intermolecular, é uma ligação química, que é diferente de interação química, a gente tem a ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio é realmente quando você tem o átomo ligado, tá? Uma ligação formal, você não tem só apenas uma atração. E, obviamente, ela tem uma energia muito maior. E isso é o motivo que faz com que algumas interações sejam irreversíveis. Então, uma ligação de hidrogênio, ela é uma interação, é uma ligação irreversível, tá? Então, isso pode acontecer a inativação definitiva do receptor. Uma vez que a molécula se ligou irreversivelmente, ela estabeleceu uma ligação covalente, ela não vai soltar. Então, isso acontece, isso é um mecanismo de toxicidade de alguns fármacos. Por exemplo, quando eles realizam essas ligações de hidrogênio com o nosso DNA, com algumas estruturas importantes, tá? Aqui a gente tem o exemplo do ácido acetilsalicílico. O ácido acetilsalicílico com a COX, né, com a prostaglandina, ele tem uma ligação irreversível, ele estabelece, né, uma acetilação da serina 330. Então, aqui a gente tem a COX, tá, na serina 330, o que vai acontecer na presença do ácido acetilsalicílico? Você vai ter uma reação de acetilação. Então, você acetila esse receptor e ele não serve para mais nada, digamos assim, né? Então, essa era a questão por exemplo, quando a gente tem um problema, por exemplo, da pessoa que tem dengue hemorrágica e faz uso de ácido salicílico ou dos próprios anticoagulantes. Então, o ácido salicílico ele tem uma ligação irreversível. E por ele ter uma ligação irreversível com essas prostaglandinas, né, o fator de agregação plaquetária, isso tudo vai ser comprometido, aquela cascata, né, que vocês já conhecem. Então, por conta de realizar uma ligação irreversível, você tem um risco, né, de pessoas que estão com algum processo hemorrágico fazer o uso de ácido salicílico. Por outro lado, o AS em dose mais baixa, ele é usado, né, como um anticoagulante. Então, pessoas com problema de circulação e etc., às vezes tomam aquele AS infantil. Então, é um exemplo onde você tem uma ligação covalente, né, uma interação irreversível. Então, às vezes a gente é desejável ter uma interação reversível quando o nosso fármaco vai se ligar ao patógeno. Então, porque a gente quer eliminar o patógeno. Então, preferencialmente, se ele realizar uma ligação de hidrogênio ou uma ligação covalente, ele vai inativar lá a enzima ou o alvo molecular dentro do patógeno e a gente vai ter o efeito que a gente quer de eliminar aquele micro-organismo, né, o vírus, bactéria, protozoário, seja lá o que for. Mas ligação de hidrogênio com alvo molecular do hospedeiro, muitas vezes ela não é interessante. Aqui, né, só alguns exemplos mais esquemáticos, mais didáticos, você na procainamida. Então, você tem o quê? Você tem uma soma de interações para você ter essa ligação. Né? Então, não é só uma ligação de hidrogênio que vai fazer o fármaco interagir com o receptor. Né? Esse somatório dessas interações é que vai proporcionar maior ou menor afinidade. Então, se eu pegar a procainamida, né, a gente vai vendo aqui, né,
o anel aromático, fazendo lá suas interações de empilhamento, então interação de tipo dipolo, ligação de hidrogênio, interação de Van der Waals, forças eletrostáticas, forças de Van der Waals. Então, gente, é um conjunto, né, que a gente tem de interações, de vários tipos de interações que se somam para você ter o reconhecimento molecular, tá? Aqui também mostrando uma ilustração fictícia do receptor muscarínico com um fármaco, por exemplo, um fármaco com essa atividade, né, muscarínica. Então, aqui a gente vem dipolo, interação de Van der Waals. Então, são vários tipos de interações moleculares que se somam para você ter a interação com o alvo. E aí, a partir disso, a gente, né, pensa no desenho dos agonistas. Então, os agonistas, né, você tem um sistema, uma molécula endógena, como a acetilcolina, por exemplo. Então, a gente vai estudar a acetilcolina, vai ver a estrutura dela e vai desenhar agonistas. Então, esses agonistas são moléculas que a gente desenha, que são parecidas com a molécula endógena, onde a gente quer o objetivo que a gente quer mimetizar o efeito da molécula endógena. Então, eu quero mimetizar o efeito da acetilcolina. E aí eu posso fazer pequenas substituições na molécula de acetilcolina e testar e ver se ele mantém o efeito agonista. Então, aqui é só uma ilustração, né, de um receptor, uma animação que não tem muito a ver com a realidade, mas só para vocês entenderem do ponto de vista didático. Então, nós temos aqui a molécula de acetilcolina, esse anel aromático, né, estabelecendo provavelmente um empilhamento π. Aí você vai ter aqui ligação de hidrogênio, e aí naquele ponto que a gente viu aquela interação iônica, tá? Então, se eu quiser fazer uma modificação acetilcolina, eu vou ter que respeitar esses requisitos, porque se eu colocar uma coisa aqui que não faça interação iônica, eu posso perder esse sítio de interação e perder a atividade. Ou se eu colocar alguma coisa que não caiba. Então, aqui seriam o quê? Possíveis análogos, que eu também tenho que ver tipo de interação e tamanho, porque o tamanho, né, não adianta eu colocar um grupo que também realiza ligação de hidrogênio, mas ele ocupa um espaço muito grande e a molécula não consiga entrar no sítio. Então, esse aqui seria um exemplo, né, essa estrutura, ou seja, essa estrutura, né, onde ao invés de eu ter uma hidroxila, eu poderia ter um NH2, também vai realizar a ligação de hidrogênio. Mantive o anel aromático aqui, tá? E mantive esse outro grupo. Então, a única mudança aqui foi em relação a esse anel, a substituição da hidroxila por essa amina. Pronto, troquei, digamos que 6 por meia dúzia. Não vai interferir, vai manter o efeito. Esse outro análogo aqui, o que ele fez? Ele manteve, né, essas hidroxilas, manteve o anel aromático, e o que ele fez? Ele só fez fechar, ciclizou esse sistema. Manteve essa carga, beleza. Eu, com esse mesmo tamanho, se eu tiver com uma distância próxima em Angstrom, vai estar tudo certo, eu vou manter o efeito agonista. E esse outro grupo aqui que ele fez, ao invés do anel aromático, pegou um sistema parecido aqui, um sistema cis-trans, né, que ele vai ter aqui uma distância parecida, ele vai conseguir estabelecer esse tipo de interação, manteve hidroxila e manteve isso daqui. Então, a gente vê que esse agonista tem 3 pontos, ele sinalizou 3 pontos importantes de interação. E aí a gente fez modificações colocando substituintes, opções parecidas do ponto de vista químico. E aí, em todos eles, a gente manteve o efeito agonista. Agora, se eu quiser, por exemplo, um efeito antagonista, eu não posso colocar algo completamente diferente, porque se eu fizer uma estrutura completamente diferente do agonista, ele não vai interagir com o receptor. Então, eu não vou ter o efeito desejado. Então, o antagonista, ele tem que ter alguma afinidade com o alvo, tá? Mas ele tem que ter alguma coisa que ele se liga ao alvo, mas não desencadeie o efeito biológico, digamos assim. Tá? Então, aqui seria o quê? Um desenho de antagonista. Então, aqui ele manteve, né, essa parte aqui da estrutura, manteve essa hidroxila, ligou aqui, mas chegou aqui, ó, o que ele fez? Ele botou uma ramificação. Colocou essa ramificação, então, eu perdi essa interação desse nitrogênio, essa interação iônica. E aí, o que vai acontecer? Ele vai ligar aqui, mas não vai ligar aqui, e por ficar um ponto falho, nesse exemplo aqui didático, eu não vou desenvolver o efeito terapêutico. Né? Mas por que ele ele é um antagonista? Porque, gente, ele está ocupando espaço, ele está impedindo que a acetilcolina interaja com o receptor. Então, essa é a função do antagonista. O antagonista, ele tem que ocupar aquele sítio,
ele tem que impedir que uma molécula agonista ou a própria molécula endógena alcance o alvo molecular. Então, é o que a gente brinca, a gente chama de empata foda. É o empata, né? Então, ele vai ficar ali, né, no local, não vai desenvolver o mecanismo de ação e vai impedir que o agonista interaja. Por exemplo, vou fazer uma analogia aqui para a gente brincar um pouco. Vamos supor, né, que tem uma garota que está numa festa, né, e ela está interessada em alguns rapazes, está interessada em alguns gatinhos. E aí, quem vai ser, né? Os agonistas seriam o quê? As pessoas que ela teria, provavelmente, probabilidade de ter uma interação, de ficar, de namorar e etc. E quem seria o antagonista? O antagonista vai ser aquele cara que vai chegar primeiro, só que ela não está afim. Mas ela não consegue dispensar. Então, vai ter que ter alguma afinidade, porque o cara vai abordar a moça, ela, né, normalmente vai ser uma pessoa educada, vai ficar conversando com ele, só que ela não quer nada com ele. Então não vai rolar. Só que ele também não desgruda da menina. Ele vai ficar embaçando a noite inteira, né? Vai ficar lá falando com ela, babá. E os carinhas que ela está interessada, os agonistas, né, não vai conseguir se aproximar. Né? Então, o antagonista, ele tem que ter algum tipo de afinidade para se manter ligado. Então, o cara, ele precisa manter a moça ocupada, ele precisa ter algum papo legal, senão ela dispensaria, né? Tipo, se eu colocar um fármaco que não tem nada a ver com o receptor, ele nem vai conseguir chegar junto. Então, se chegar um cara que chato, que não tenha nada, né, de interessante, a pessoa vai, obviamente, dispensar rapidamente e deixar livre para o agonista. Mas o antagonista, ele tem que ter algum tipo de afinidade, ou seja, ele vai ficar lá, né, conversando, né, entretendo a menina lá, e os agonistas não vão conseguir se aproximar. E normalmente os antagonistas, eles são volumosos, né? Então a gente viu que a estratégia, né, eu quero transformar um fármaco em antagonista, eu mantenho alguns grupos e boto um grupo volumoso ali. Então, tipo, vai ser um cara grandalhão, forte, né? Então, se o agonista for os carinhas assim, os gatinhos, mas que não seja tão forte, então ele não vai ter coragem de abordar e chegar, ei, meu amigo, dá licença aí, né, que eu quero conversar com ela também, né? O cara não vai conseguir chegar. O antagonista lá, aquele cara grandão, fortão, embaçando a menina lá, sem conseguir se sair, sem conseguir, né, ficar livre para interagir com moléculas mais interessantes. E uma molécula pequena, o agonista, ele não vai conseguir, ele não vai ter peito para chegar lá, grandão, dá licença aí, meu amigo, porque você está atrapalhando. Então, é uma analogia que a gente dá para fazer, né? No desenho de antagonista e um agonista. Então, antagonista, eu vou desenhar um grandalhão, né, que vai conseguir manter o receptor ocupado, mas ele não vai ficar com a menina, ele não vai pegar. Se a gente falar na linguagem, ele não vai ficar porque ela não está afim. Né, mas ele vai ficar lá empatando, né? E aí o agonista vai ser uma molécula pequena, né, que se tiver um antagonista presente, aí você vai ter uma competição, né? Então nessa competição, aí você, né, vai ver, essa competição é por grau de afinidade também, né? Então isso tudo a gente rege essa questão de você desenhar um antagonista e um agonista. Então, antagonista você vai desenhar a molécula que tem um pouco de afinidade, mas você vai botar um grupo volumoso. Então essa estratégia principal que a gente utiliza para desenhar antagonista. Então, só para a gente brincar um pouquinho e descontrair. Bem, e aí a gente também tem outras questões que são importantes na molécula, né? A configuração de isômeros cis e trans, né? Um exemplo clássico ali, quando a gente vai falar dos hormônios femininos, né? Então, a gente tem, por exemplo, como a gente falou no início da aula, a molécula de estradiol, né? E alguns anticoncepcionais. Então, a gente viu que é importante eu ter uma distância interatômica aí de mais ou menos 11, 12 angstroms entre as hidroxilas do estradiol para desenvolver o efeito, né, no receptor estrogênico, tá? Então, isso eu tenho com o transdietilbestrol, né, que é um anticoncepcional, né? Então, aqui tem uma distância aqui de 10,8, aqui uma distância de 12,1. Beleza, o transdietilbestrol vai conseguir interagir, encaixar bonitinho no receptor. No entanto, a sua forma cis, não, né? Então, aqui, se a gente vê, né, a isomeria cis-trans, né, é em torno dessa ligação dupla. Então, no isômero trans, o que é que você tem aqui em relação a essa dupla ligação? Você tem, um lado,
um grupo etila. E aqui fenol, fenol, tá? Então você tem aqui um grupo etila e um grupo fenol. No caso desse isômero trans, né, como o próprio nome diz, ele tá o quê? Eles estão em posições opostas no plano, tá? Então, um está acima do plano, o outro está abaixo do plano. Então, aqui você tem um grupo etila acima do plano, outro abaixo do plano. Aqui você tem um fenil acima do plano, outro abaixo do plano. E aí, como os dois grupos fenilas estão um no plano acima do plano, outro abaixo do plano, eles estão mais distantes. Então, eles estão com a distância aqui de 12,1 angstrom. Quando a gente vai para o isômero cis, no isômero cis, os ligantes, né, ali em torno da ligação dupla, estão no mesmo plano. E aí, o que a gente vê no isômero cis? Os dois grupos etilas estão acima do plano, nesse caso aqui, e os dois grupos fenóis estão abaixo do plano. Então, se os dois grupos fenóis estão no mesmo plano, a distância entre as hidroxilas é menor. Então, aqui isso foi medido, dá em torno de 7,7 angstrom. E aí, a gente viu o quê? Que o estradiol, na molécula endógena, né, para desenvolver o efeito estrogênico, ele precisa de uma distância maior. Então, aqui, a gente chega à conclusão, né, a gente consegue constatar que o cis de etilbestrol é 14 vezes mais fraco, sua atividade 14 vezes menor do que o trans, tá? E isso tudo, essa diferença por causa de uma isomeria cis-trans, porque essa questão da isomeria cis-trans é questão espacial. E a gente viu que a molécula, ela está no espaço, ela não, apesar da gente observar ela no plano, a gente tem que tentar imaginar que ela é uma estrutura tridimensional e que também o receptor é uma estrutura tridimensional e que a distância desses grupos vai ser diferente, né? E isso foi decisivo aqui para essa diferença de atividade entre o trans de etilbestrol e o cis de etilbestrol. Aqui também mostrando a mesma figura, né? Aqui mais moderninha aqui do livro do Eliezer, né? Mostrando aqui 10,9 angstrom, aquele mostrando, né, como seria esse reconhecimento dele em nível molecular. E aí a gente vê que essa distância, né, basicamente é o que vai determinar o efeito maior e menor potência entre uma forma cis e uma forma trans. Para acetilcolina, também a acetilcolina, depois a gente vai abordar bastante ela, né, principalmente em dinâmica molecular, né, a gente percebe que é uma molécula bastante flexível, né, e a gente sabe que receptores nicotínicos e muscarínicos são completamente diferentes e exercem papéis totalmente diferentes no nosso organismo. Então, a acetilcolina a gente vê que é uma molécula muito flexível, ela não tem duplas ligações aqui. Então, esse giro livre vai fazer com que esses grupos funcionais, né, desse grupo trimetilamônio e essa carbonila, podem estar no espaço em diversos ângulos, tá? Então, ele pode, por exemplo, adotar uma conformação antiperiplanar, né? Na conformação antiperiplanar, você vai ter uma máxima distância entre esses dois grupos aqui, de 3,74 angstrom, e é o que a gente observa o quê? É um pré-requisito para a interação com o receptor muscarínico, né? Que essa distância entre esse oxigênio, tá? Aqui, desse grupo, né? Próximo a essa carbonila, e esse nitrogênio do grupo trimetilamônio, da muscarina, vai ser mais ou menos essa distância aqui. Então, com essa distância, quando a acetilcolina provavelmente está nessa conformação antiperiplanar, a gente tem ela interagindo, encaixando no receptor muscarínico. E aí, quando a gente tem a acetilcolina na conformação sinclinal, né, nessa conformação sinclinal, esse oxigênio e esse nitrogênio, eles estão mais próximos no espaço, tá, com essa conformação. Então, aqui a distância é de 3,31 angstrom. E quando a acetilcolina adota essa conformação, onde esses dois grupos têm uma distância no espaço menor, isso é um requisito para o efeito nicotínico. Então, estudando as conformações da acetilcolina, conseguiu-se, né, criar aí algumas teorias para saber justificar a interação dela em receptores muscarínicos e nicotínicos. E, basicamente, dos pré-requisitos é a distância entre esses dois grupos no espaço. Então, isso vai depender o quê? Do giro da molécula de acetilcolina. Percebam que, para esse fármaco, para a muscarina,
né? E para a nicotina, que são as moléculas, né, que deram os nomes desses receptores, são moléculas ciclizadas, né? Ou seja, aqui segurou, fixou o oxigênio. Oxigênio você não sai daí. E aqui nitrogênio você não sai daí. Por quê? Porque se ele fica girando, ele vai interagir nos dois receptores. Então, então muitas vezes a estratégia de ciclização é uma estratégia muito utilizada para você fazer uma restrição conformacional, para a molécula ter seletividade. Então, é isso que a gente observa em comum dessas duas moléculas, da muscarina e da nicotina. Né? Por que a muscarina é seletiva para receptores muscarínicos e a nicotina para nicotínicos? Porque essas moléculas, tá vendo? Ó, uma das porções elas foram aprisionadas numa ciclização. E aí, como ela está aqui, ela não pode ficar variando essa distância interatômica. Então, se essa distância interatômica não varia, se ela está mais fixa, aí ela vai ser seletiva. Aqui a mesma, né, mostrando aqui uma outra figura mais moderninha, né, da acetilcolina. E aqui a interação, né, que precisa para o receptor muscarínico, esses grupos têm que estar mais distantes, né, numa conformação antiperiplanar. E para o nicotínico, eles ficam mais próximos, né, numa conformação sinclinal. Tá? E aí a gente tem alguns programas, né, de visualização, né, basicamente o PDB, né, a gente vai no Proteína Databank, e aí eu quero visualizar como é que acontece essa interação. Então, a gente vai lá e busca no PDB o código da proteína do nosso alvo. Aqui eu peguei o da COX-2, que eu queria enxergar a interação do celecoxib, né, que é um fármaco seletivo para COX-2, um anti-inflamatório seletivo para COX-2. Então, aqui a gente vai no PDB, né, a gente vê o código dele, e a gente pode fazer o download desse código e abrir em alguns programas e fazer a visualização dessas interações. Então, a gente, né, fazendo o download aqui, né, a gente pode vir também nesse outro programa, o PDB-SAM, você consegue ver, ele mostra para você exatamente quais são as interações. Então, uma vez que eu quero saber quais são as interações que o celecoxib faz com o receptor da COX-2, vou aqui no PDB, pego o código da COX-2, onde eu tenho a celecoxib ligada, então é o 3LN1. Vou aqui nesse site, né, no PDB-SAM, e vou digitar o código PDB que eu quero fazer a visualização. Digito o código, aperto aqui em Find. Quando ele vai abrir aqui essa janela, né, vai mostrar aqui o código, é uma oxorredutase, vai dar aqui diversas informações do alvo, né, depois a gente vai explorar bastante esse site. E aí eu vou aqui, né, a proteína, né, é uma proteína que tem 4 cadeias, né, tem a cadeia A, B, C e D, né, então tem muitas informações. E aí eu vou nos ligantes, então eu quero no ligante aqui, ó, CEL, que é a celecoxib. Então você vai procurar o ligante que você quer, que é o fármaco, e vai clicar nele, tá? Quando a gente clica aqui no ligante, ele vai mostrar aqui o celecoxib, né? E aí a gente vai conseguir visualizar, e ele vai dar, né, todos os pontos de interação do celecoxib com a COX-2. Então aqui a gente pode vir aqui, né, clicar, né, nesse PDF aqui, ou então no ligprot, né? Você clica aqui no ligprot, descendo aqui mais baixo o ligprot. Aqui está um pouquinho pequeno, mas aí se a gente clicar nesse PDF aqui, eu vou conseguir ver de uma maneira mais ampliada. E se eu clicar aqui embaixo, eu vou ter o que? Lista de interações. Ele vai mostrar todas as interações, distância interatômica, tudo bonitinho. Tá? Então aqui, se eu quiser visualizar a lista de interações, e aqui se eu quero visualizar mais ampliado. Então, ampliando aqui, ó, a gente vê aqui o celecoxib, ele mostra, né, os resíduos de aminoácidos, que tá vendo esse A aqui, fenilalanina, aqui a posição 504 da cadeia A. Então, a gente vê basicamente que o celecoxib, ele interage, né, basicamente apenas com a cadeia A, né, da proteína. E aí ele vai mostrando aqui pra gente algumas interações, ó, tá vendo? Aqui você vai ter as interações, tá vendo? A distância de 2,9, né, ligação de hidrogênio, essa outra aqui com... Apesar da gente olhar aqui a gente olha, né, em 2D, a gente pensa que esse átomo aqui está mais próximo desse no espaço.
Mas se a gente ver pela medida, não, ó, esse aqui está mais perto, 2,96, 3,08. Porque, gente, é tridimensional. Então, quando a gente olha no plano, a gente às vezes não tem noção da distância que um átomo vai ter em relação ao seu ligante, né? Então, aqui a gente vê, ó, esse aqui é também 2,71, aqui já aqui 3,34. E aí ele vai mostrando as interações, né, aqui com essa valina, né, e esse anel aromático. E aí a gente vai vendo a distância interatômica. Quando a gente clica aqui, como eu mostrei para vocês, na lista de interações, que a gente tem uma atividade para utilizar aí o LigProt, ele vai dar para a gente todas as interações à distância, né? Aqui a gente tem aqui o número da cadeia, que é uma histidina, a posição 35 da cadeia A, né? E vai dar todas essas distâncias, tá vendo aqui a distância de 3,55 angstrom. Então ele vai dar um relatório completo, né? E aqui, principalmente, né, do ligante. Então, a gente tem aqui, né, o ligante que a gente selecionou, né, do celecoxib. E aí ele vai me dar aqui a distância, tá vendo? Esse ligante é na cadeia A, tá? Então aqui a gente tem, né, o aminoácido, a posição, o número do aminoácido. E aqui a distância interatômica que ele tem para o ligante. Então aqui de 3,08 angstrom, 2,71, 2,96, 3,34. Então aqui a gente tem muita informação que a gente pode obter dessas interações intermoleculares que nós abordamos durante a aula. A gente também tem, né, como visualizar isso direto no PDB, né? Então eu posso clicar na proteína e clicar aqui no 3D Viewer. Então no 3D Viewer você consegue manipular isso aqui, ver bastante coisa, ver o fármaco, rodar, fazer diversas coisas, tá? Aqui no 3D Viewer. Eu posso também baixar o arquivo, né, e visualizar em alguns programas que a gente vai utilizar. Então eu posso fazer o download, tá? Download, eu vou fazer o download no formato PDB, nessa primeira opção. E aí eu posso abrir, por exemplo, e visualizar, que a gente vai fazer prática aqui no Viewer Little. Então, uma vez que eu baixei, que salvou lá na pastinha, eu vou abrir o programa, tá? Vou aqui em File Open e vou abrir aquela proteína que a gente viu, a COX-2. E aqui a gente tem a COX-2, aí dá pra gente fazer muita coisa de visualização, né? Que a gente vai ter outras práticas para isso. Posso também visualizar no Discover, né? Então, Discover também é um outro programa para visualização. Mesma coisa, ó. Eu vou abrir aqui o File, Open, vou abrir aquele arquivo, né? E aqui eu vou ter a visualização Discover, que tem também diversos recursos que a gente vai trabalhar melhor, tá? Posso também ver no Quimera. Então, esses são os três softwares livres que eu conheço para visualização de proteína. No Quimera, eu não preciso fazer o download da proteína. Eu tenho uma opção de usar aqui, ó, em File, e aí eu quero abrir pelo ID, pelo PDB. Então, eu venho aqui, Fetch ID, tá? E aí ele vai me dar essa janelinha. E aí eu coloco aqui, ó, eu quero abrir com que formato? Eu quero abrir pelo formato PDB. Então, eu clico aqui em PDB e eu vou digitar aqui o código PDB. Quando eu digito o código PDB, eu vou aqui em Fetch, aqui ficou fora do lugar, eu vou aqui em Fetch, e aí ele vai abrir a proteína. Então aqui a gente vê a proteína bonitinha da COX-2. Então aqui são algumas formas que a gente tem de visualizar. A gente vai trabalhar melhor com esses programas de visualização. Então, antes mesmo da gente falar de relação estrutividade, a parte quantitativa, é importante primeiro a gente saber como é que acontece, ter as bases do reconhecimento molecular. Então, uma vez que a gente tem agora, né, uma ideia do reconhecimento molecular, aí sim a gente vai agora começar a trabalhar com as substituições e ver o comportamento geral, né, o perfil geral dessas substituições, para a gente entrar no QSAR, né, na relação quantitativa. Então é isso, gente. A gente continua outras partes dessa aula.